A paz do Senhor. Hoje eu venho estar colocando um vídeo onde a irmã Adriana conta o seu testemunho de casamento restaurado, para a honra e glória do nosso Senhor. Basta nós crermos, termos fé, que tudo Deus realizará nas nossas vidas, se for da vontade dEle. Espero que esse vídeo edifique muitas vidas, alcance vidas e vejam o poder de Deus. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem. Bom dia, meninas. Meu nome é Adriana e hoje eu quero dar meu testemunho para vocês. Pela honra e glória do Senhor, pela misericórdia dele, meu casamento foi restaurado. Meu deserto durou 3 meses e meio. Eu sei que muitas vão falar que é pouco tempo, mas foi um tempo de sofrimento, de choro, de angústia, de repúdio, de humilhação. Mas também foi 3 meses e meio de busca ao Senhor, que é uma intimidade com o Senhor que a gente tem, uma paz que a gente tem. Então, dia 29 de janeiro de 2019 eu entrei no meu deserto. Dia 29 de janeiro é aniversário do meu marido também. E teve uma comemoraçãozinha, eu e a família dele. Logo no final dessa comemoração ele falou comigo que não queria mais. Queria separar porque não gostava de mim mais, que a gente brigava muito. E realmente, a gente brigava muito. Por quê? Sempre fui uma mulher briguenta, ignorante, sem educação. E eu aceitei. Falei, não, tudo bem. Eu vou para casa da minha mãe, daqui uns dias a gente conversa. Só que não sabia eu que o diabo já tinha armado uma cilada. Não sabia eu que ele já estava com o OM. E se passaram esses 2 dias, eu liguei para ele pedindo para voltar. Ele falou que não ia voltar, porque ele queria seguir a vida dele. Mas eu chorei muito. Falei, não, vamos ter a nossa família de volta. Ele, não dá, porque eu não gosto de você mais. Se passou. Se passaram mais 2 dias, eu ligo para ele de novo, tentando pela minha boca e pela minha força. Quem atende? A OM. E ela atende, ela é muito afrontosa. E falou comigo que se eu não desse, que eu não dei valor, ela ia dar, que não era para me ligar para ele mais. E falou aquela coisa toda. Eu chorei muito. Chorei muito. E aí eu lembrei. Eu sempre nasci um lar cristão, mas eu tava desviada. Eu não estava congregando, não estava buscando de Deus para minha vida, nem para minha família. Então, foi aonde que eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Uma hora dessa a gente lembra de Deus, né? Infelizmente, o ser humano, ele é assim. E aí eu comecei a pensar, o que que eu ia fazer, o que que eu ia fazer. Eu falei, agora não tem jeito mesmo, agora eu tô jogando 14 anos de casamento fora. Meu Deus, e a culpa é minha, porque primeira coisa, a gente tem que reconhecer que a gente que é o errado. Não adianta a gente ficar tentando pôr culpa neles, porque quem vai pro deserto é a gente, então Deus precisa tratar é na gente. A maior parte dos erros é na gente. E no primeiro instante, eu já reconheci que eu estava errada, porque foi eu que fiz isso tudo. Porque várias vezes ele falava assim, Adriana, muda, muda, porque eu não tô aguentando mais. E eu sempre falava, o problema é seu. Se você quiser, você vai embora. Várias vezes eu mandei ele embora de casa. Eles assim, uma hora eu vou achar uma mulher e vou sair da sua vida. Eu pode arrumar. Quantas vezes que eu falei isso com ele? Então, eu reconheci que eu estava errada. E eu chorava muito. Eu lembrei da minha pastora, de uma igreja que eu frequentei há um tempo atrás. Há 2 anos e meio, ela fez uma campanha aqui em casa. Então, meninas, só voltando aqui rapidinho, a gente não entra no deserto sem Deus te avisar. Deus te avisa antes. Porque 2 anos e meio atrás, essa pastora fez a campanha aqui em casa, que meu casamento tinha entrado em crise. E ela falou comigo, conserta, conserta. E eu consertei 2 meses só. E voltei a ser pior do que eu era. Lembrei dela, liguei para ela, ela me respondeu. Primeiramente, agradeço a Deus por tudo que ele fez em minha vida. E agradeço a Deus por ter me dado a paciência
que a minha pastora teve comigo e tem, porque não é fácil um pós-deserto. Que ela, várias vezes ela me escutava de madrugada, várias vezes ela me aconselhava a não fazer umas besteiras, e mesmo assim, às vezes eu fazia, porque várias vezes ela falava comigo, Adriana, não liga, vai buscar de Deus, que Deus vai fazer, tenha fé. Eu não, eu ligava, eu ia atrás, eu fazia com a minha boca e eu rodava no deserto. E aí foi quando fui na igreja, ela orou para mim, falou: "Vamos buscar, eu vou te ajudar". E foi. Comecei a buscar de Deus. Só que eu buscava a bênção, não abençoador, né? Comecei a buscar de Deus. Senhor, eu quero meu casamento de volta. Senhor, eu errei. Eu quero minha família de volta. Mas não buscava Deus para me transformar, para me ter intimidade com Ele. E foi o que aconteceu. Com 30 dias, Deus trouxe ele de volta para mim. Mas pior do que estava. Ele veio a hora errada e eu aceitei. Com 30 dias ele me pediu perdão, falou que aquilo tudo estava errado, mas que queria voltar para dentro de casa. E nesse meio tempo, eu já tinha começado a buscar de Deus verdadeiramente para mim. Eu já tinha mudado as minhas orações. Eu aceitei ele na hora errada, mas já tinha começado a me posicionar de verdade. E eu comecei a ver que tinha alguma coisa de errado, porque ele limpava as conversas no WhatsApp, ele limpava as ligações, eu ligava na hora do almoço, estava sempre ocupado. Aí eu comecei, Senhor, tem alguma coisa de errado. Conversei com a minha pastora, e minha pastora falou assim, olha, faz um propósito com Deus de madrugada, Jeremias 33:3. Clame a mim que eu te mostrarei coisas ocultas que não sabes. E comecei a buscar de madrugada com Deus sobre isso. Senhor, tem alguma coisa de errado, o Senhor me mostra. Eu já comecei a querer ter intimidade com Deus. E, gente, se você tem intimidade com Deus, Deus te mostra. E foi dito e feito. Com 10 dias desse propósito, eu descobri que ele estava comigo e com ela. Ele falou comigo que ia para casa da mãe dele, que eu estava pegando muito no pé dele, mas que na semana seguinte ele voltava. Eu, tudo bem. E não liguei. Ele falou, você não me liga não, porque você fica muito no meu pé. E eu achando que eu estava muito no pé, não liguei. Só que no quarto dia eu cismei de ligar. Eu cismei não, Deus permitiu que eu ligasse. E eu liguei e descobri que ele estava comigo e com ela. E contei tudo para ela. Nesse dia, misericórdia, eu estourei toda. E falei com ela, falou comigo que não sabia que ele era casado e que ele pegou, aí ele pegou o telefone e falou que nunca gostou de mim, que só gostou de mim, só estava comigo por causa das nossas filhas e isso tudo. Menina, só voltando aqui, nesse meio tempo eu conheci a Suelen, que é a administradora do grupo, e ela é uma bênção de Deus na minha vida. Quantas vezes que eu queria fazer surtar e ela não deixava. E nesse mesmo dia a Suelen falou assim comigo, não liga para ele. E eu liguei. Mas eu acho que tudo é permissão de Deus. E nesse meio tempo que eu tinha voltado para dentro de casa, ela armou uma falsa gravidez, porque ela não estava grávida. Depois ela armou um falso aborto, que ela tinha perdido e tirado. Começou a entrar na mente dele. Isso tudo. Aí, né, isso foi numa segunda-feira. Na terça eu voltei pro deserto, né, para a primeira fase de novo. E eu sempre tive a minha pastora, sempre tive a Suelen, primeiramente Deus para me ajudar. E ela sempre conversando comigo. E quando foi na terça-feira, eu fiquei deitado o dia inteiro, perguntando, Deus, por que isso tudo? Por que o Senhor deixou eu ser enganada? Porque eu sempre fui muito de questionar a Deus, eu não vou mentir para as meninas. E quando eu comecei a orar, Deus me respondeu que eu queria do jeito, não queria. Eu buscava por ele, eu não buscava por mim. Eu estava idolatrando ele e não era assim. Eu tinha que buscar de Deus primeiro para mim, não para ele. Que se eu queria, Deus me trouxe. E aí eu comecei a ler a palavra e comecei a entender, a orar e entender que estava acontecendo. E fui para a igreja, fui buscar de Deus. Mas antes disso, eu estava deitada, eu lembro que eu falei assim com Deus, Deus, eu não aguento mais essa situação.
dessa sepultura desse homem. E fui para a igreja arrastando, chorando. Foi o dia que eu cheguei mais cedo na igreja. O culto começa às 7h30, eu cheguei às 6h. E chorava e fui para os pés do Senhor, porque eu tinha voltado para a primeira fase. E comecei a chorar. Comecei a entender aquilo tudo, porque eu já não estava aguentando aquilo tudo mais. Aí minha pastora me chamou do lado de fora da igreja e falou assim: Adriana, eu preciso conversar com você. Você está entrando num quadro de depressão. Você não pode ser assim. Você tem que deixar Deus tratar. Você tem que deixar Deus. Você quer fazer com sua mão e com sua boca. E realmente, meninas, eu queria fazer com a minha boca e com a minha mão. E isso nunca ia dar certo. Foi quando eu entrei para dentro do culto de novo. Tinha um pastor, um pregador de fora. E assim que eu sentei, o pregador falou assim comigo: olha, Deus manda te falar que não vai descer a sepultura do jeito que tá, porque ele vai transformar, vai restaurar e vai trazer o amor que ele fala que não tem de volta. E nada vai impedir o meu agir, mas é no meu tempo, aquieta, que eu vou fazer. E ali eu tive a certeza que Deus estava falando comigo. Só que, meninas, em questão de revelação, tomem cuidado, porque tem muitas igrejas que tem oração, jejum, mas não tem presença de Deus. Nesse mesmo dia, ele foi na igreja com a Amy. E foi revelado para ele que Deus tinha uma coisa linda entre os dois. Misericórdia, como que Deus ia ter uma coisa linda com os dois, sendo que era um adultério, e Deus não ia destruir uma família para construir outra. Então, gente, tome muito cuidado com isso. Quando alguém te fala alguma coisa, busque de Deus para saber se aquilo é verdade, se aquilo realmente vem de Deus, se aquilo não vem carnal. Então, quem sou eu para tocar na unção de quem falou isso, né? Entreguei para a mão de Deus, e só que aquilo entrou na mente do meu marido. Aí meu marido veio, me pediu perdão na igreja, à frente da minha pastora, e falou com a minha pastora assim, com essas palavras: eu vim pedir perdão a ela, mas eu não quero o meu casamento de volta, porque Deus já pôs uma pessoa na minha vida. Aquilo, meu mundo desabou, né? Eu não chorei na hora, mas quando eu cheguei em casa, eu desabei. E tudo bem, eu perdoei, porque a minha obrigação era perdoar. Perdoei ele de ter me enganado, e ele foi embora. E se passaram mais 30 dias. E ele ficou com ela e começou a ir na igreja com ela lá. Aí eu me posicionei de verdade. Comecei a buscar de Deus para a minha vida primeiro. Comecei a ter paz. E quando a OM começou a me ligar. E a Suelen todas as vezes falava: Adriana, não atende. Poxa, eu acho muito engraçado que ela falava assim: poxa, você gosta de ficar batendo papo com o diabo, né? Porque infelizmente eu escutava, aquilo me agradava, porque ela falava o que eu gostava de ouvir. Ela falava: não, ele é seu. Gente, não converse com as OM, porque é o próprio diabo falando. Não deixe entrar na sua mente. E eu conversava com ela. E o que ela fazia? Ela pegava minhas palavras, torcia e falava com ele. E ele me ligava: você tá infernizando. E eu não ligava para ela me ligava. E ela torcia, falava com ele assim, que eu ligava para ela, que eu não dava paz. E ele virava igual um cão em cima de mim. E aquilo eu já não estava aguentando ser injustiçada mais. Aí toda vez que eu ia falar, reclamar com a Suelen, mas você fica ouvindo. Nossa, a Suelen, agradeço a Deus também por ter posto a Suelen na minha vida, porque várias vezes ela me ajudou. E várias vezes ela me puxou pela orelha, várias vezes ela me ligava pra gente orar de madrugada, porque eu já não tinha força mais. Nossa, ela é um canal de bênção na minha vida até hoje, porque tem hora que ela tem vontade de esfregar minha cara no asfalto. Eu sei disso, né, amiga? Então, meninas, e comecei a me posicionar verdadeiramente com Deus. Comecei a fazer jejum, fiz jejum de Daniel 31 dias e comecei a buscar de Deus primeiro para minha vida. E tinha dia que eu nem conseguia orar para ele mais. E se passaram mais dias e foi passando. E ele lá na igreja com ela, e aquela revelação toda, e ela me falava. Eu comecei a cortar contato com ela, e comecei a buscar de Deus, e fui buscando de Deus para mim. Aí as coisas começaram a mudar.
assim, dentro da minha casa eu comecei a ter mais paz, porque era uma confusão todo dia. Aí eu parei de atender ela e o tempo foi passando. E aí teve um dia que ele me ligou, querendo os documentos dele, que ele precisa entrar com os papel. Eu, tudo bem. Só que ele desligou o telefone ligou para mim de novo. E eu escutei a conversa toda entre os dois. Certo seria eu ter desligado, né? Nesse dia até a Suelen puxou minha orelha, mas nesse dia eu acho que foi permissão de Deus. Eu escutei a conversa toda. E ele falando que ia marcar o casamento com ela. Aquilo, meu chão desabou. E passou uma semana, no começo de maio, isso. No começo de maio, ele veio para pegar esses documentos. E eu não aceitava ele dentro da minha casa, coisa que era errado, né? Eu podia ter conversado, não, eu surtei com ele. E eu fiquei com muita raiva porque ele falou que ia marcar o casamento com ela, que ele veio buscar os documentos para isso. E aí eu comecei a chorar e a Suelen tentando me acalmar. E eu falei, eu não quero mais. Falei com Deus, Deus, eu desisto porque eu não quero mais. Eu tô cansada de ser pisoteada, eu tô cansada disso tudo. Foi quando o menininho da Suelen, eu não me lembro o nome dele, porque eu sempre confundo o nome deles. Ela até mandou no grupo aí o áudio. Falou assim, ó, Deus é maravilhoso. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Foi uma coisa parecida, eu não me recordo direito, mas eu tenho o áudio aqui. E a Suelen tá assim, peraí, escuta isso. Aí o menino dela repetiu de novo que a promessa ia se cumprir. Eu falei, eu senti Deus, Deus usou ele na mesma hora. Eu senti que Deus ia fazer aquilo, que Deus ia cumprir a promessa em minha vida. Só que tudo é no tempo dele. E aí aquilo eu fiquei mais calma, ela conversou comigo e falou assim, olha, se você não quer seu casamento, mas eu espero que você não desista de Deus. Eu lembro das palavras dela, assim. Falei, não, de Deus na minha vida eu não vou desistir. Quem sou eu sem Deus? E realmente a gente não é nada. E quando eu cheguei em casa de noite, ele me ligando, falando por que que eu tinha deixado aquilo, por que que eu não dava paz para ele e que ele queria suicidar. E eu fui, sentei, eu não podia deixar ele também suicidar, nem dar a alma dele pro capeta, porque eu não queria conversar com ele, né? Falei com ele, não, mas não é assim, não é eu que ligo, e fui tentar explicar de novo a situação. E aquilo eu apelei com ele, falei assim, ó, você quer saber? Vai viver, só a vida que eu vou viver é minha, me deixa em paz. Passei o telefone para minhas filhas e fui fazer minhas coisas. Quando foi 1 hora da manhã, ele me liga de novo, falando, eu quero a minha família de volta, porque isso não tá certo. Me espera, muda. Aí ele me pediu para esperar, só que eu já não confiava nas palavras dele. Porque ele já tinha feito isso. Me pedido para esperar, já tinha me pedido perdão. Como que eu ia confiar de novo? Fui pro joelho. Falei, Deus, agora é com o Senhor. Se isso for verdade, se o Senhor tiver que transformar, o Senhor vai trazer. E aí ele me ligava todos os dias. Ele já tinha terminado com ela já tinha feito falso aborto e aquela coisa toda. E ele começou a ver, as escamas dos olhos dele começou a cair, porque ele começou a ver que não era do jeito que ela falava as coisas. Aí teve um dia que ele foi na igreja com ela, o pastor falou assim com ele, olha, Deus manda te falar para você voltar para sua casa, que lá tá tudo lindo, o céu lá tá todo limpo. Tem anjos lá, pode voltar, porque Deus está lá. Ele falou assim, não, mas ela cria confusão, que não sei o quê. Aí o pastor ainda falou com ele assim, olha, eu não vejo contenda lá não. E a pessoa pega o que ela quer, né? Ele entrou no ouvido e saiu no outro. Ele ficou focado no que o outro tinha falado, que Deus tinha uma coisa linda para eles. Aí ele começou a lembrar disso e falou assim, realmente Deus falou que a contenda não estava aí. E eu quero a minha família de volta. Aí ele já tinha reconciliado com Deus, já estava começando a buscar de Deus, só que quando ele começou a buscar para eles. Só que Deus foi mudando a visão dele, que não era assim. Então, e assim, todas as vezes que eu orava, eu pedia a Deus para pôr saudade nele da casa, por saudade das filhas. E aí ele falava comigo, ele começou a falar que tinha saudade das meninas,
que tinha saudade da casa, mas que não sabia que alguma coisa prendia ele lá. E eu comecei a conversar com ele, mas fui buscando de Deus também. Aí ele me chamou para sair, para ir numa pizzaria, eu fui, e a gente conversou, ele me pediu perdão de novo, falou que estava tudo errado, que ele não sabia o que ele estava fazendo na vida dele, que ele queria a família dele de volta. Aí eu falei assim, e mesmo assim ainda estava com medo, porque eu sempre fui, nesse ponto, eu sempre, não fui muito de confiar, nunca fui muito de confiar nas pessoas. Aí eu falei com ele, ó, então tá, mas como você foi lá na minha igreja, falou com a minha pastora que Deus tinha posto ela na sua vida, você vai lá e vai consertar isso. Ele, não, tudo bem, eu vou e vou consertar. E no domingo, isso foi no sábado, a gente saiu no sábado, no domingo ele foi na minha congregação, conversou com a minha pastora, pediu auxílio, falou que queria a nossa família de volta. Aí nesse domingo, Deus renovou as nossas alianças, ele pôs de novo a minha aliança no dia 12 de maio, que foi no Dia das Mães, ele pôs a minha aliança de novo no meu dedo, e eu creio que meu casamento foi restaurado, dia 12 de maio. A gente não é casado no papel, e agora a gente vai pôr os papéis para correr, porque a primeira coisa que ele quer consertar é isso, porque várias vezes ele quis casar e eu não quis, e agora eu não vou dar brecha. A gente está arrumando a papelada e eu vou pôr o nosso casamento para correr. Então, pela honra e glória de Deus, o meu casamento foi restaurado. Foi muito sofrido, foi, mas eu agradeço a Deus por eu ter entrado nesse deserto, porque eu aprendi a ter intimidade com Deus. Eu aprendi que a nossa força e a nossa boca não faz nada. Quem faz é Deus. Quem sou eu para fazer alguma coisa? E se a gente quer alguma coisa na nossa vida, em qualquer área, seja financeira, sentimental, espiritual, tudo é o joelho, tudo é jejum. Mas não adianta pagar preço sem obediência, porque várias vezes eu fui desobediente. A Suelen está aí como testemunha, quantas vezes que ela me chamou atenção. Minha pastora, quantas vezes que ela me puxou a orelha, quantas vezes que Deus falava comigo, eu era desobediente. Muitas das vezes eu achava que aquilo era impossível. Então, assim, mas tudo para Deus é possível, não há nada, porque várias vezes ele falava, eu não volto, nada faz eu voltar, nem Deus. Eu escutei isso várias vezes, mas Deus faz sim. Quando é a vontade de Deus, não importa o tempo, Deus vai fazer. Assim como Deus fez na minha vida, eu creio que Ele vai fazer nas suas também. E um pós-deserto é complicado também, gente. A gente sai do deserto, mas não é tão fácil assim, não. Porque o diabo, ele se levanta, tem que permanecer na mesma fé, tem que permanecer nos mesmos jejum. E é isso, meninas. Eu creio que assim como Deus fez no meu, Ele vai fazer nos seus também. Deus abençoe todos vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Gente, quando a Suelen pôr um propósito aí no grupo, orem, olhem, faça, porque a Sueli me ajudou muito com propósito, a gente fez alguns propósitos, a gente orava, e assim, nesse tempo que ele estava dentro de casa, ela orou comigo, entendeu? Eu fui aprendendo a buscar mais de Deus para minha vida. Então eu vejo que muitas são dispersas, que olham aquilo, não vê os vídeos ajudam a gente muito. Então, busquem de Deus primeiramente para vocês, que o resto é consequência. Deus vai fazer conforme Ele quer. Não tente com suas mãos nem com sua boca, que não dá certo, por experiência. Então, fica assim, meninas. Qualquer dúvida, vocês me chamam. E Deus abençoe todas vocês. Bom dia. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.